noite, tudo bem com vocês? Feliz 2025, nossa primeira live aqui do ano. Fico muito feliz com essa oportunidade de estar aqui com vocês, podendo conversar, dialogar, já no início do ano. Muito privilégio, sou muito grata a Deus, muito grata a vocês que acompanham o meu trabalho, tá? Vamos já aproveitar aqui, encaminhar o convitinho para quem está online ou quem quer assistir depois. Se você quiser mandar para sua amiga também, tá? Eu fico muito agradecida de vocês fazerem também essa divulgação do meu trabalho. Muito feliz mesmo. E satisfeita, né? De começar o ano assim, com esse propósito, com essa motivação de estarmos aqui conversando, aprendendo, dialogando, trocando experiências. Muita gente aqui online, ó. Muito obrigada, meninas. Obrigada de coração. Feito isso, vamos lá para o nosso tema de hoje. Confesso que eu tenho gostado bastante dessa temática, né? A gente já falou sobre as mulheres 50 mais e hoje nós vamos falar sobre as 40 mais. Ilma, mas qual a diferença disso? Os 40 é uma idade muito marcante na nossa vida. Eu me lembro quando eu fiz 40 anos, foi assim um divisor de águas na minha vida. E eu sei que muitas mulheres estão vivendo essa fase, né, dos 40, e alguns costumam até dizer que é uma idade de crise, uma idade crítica, né, que nem sempre a gente está preparada para começar a enfrentar essas mudanças, essa nova fase, né, que a gente está vivendo, né, que já é essa parte assim, né, de você venceu certas coisas, né, você já atingiu a maioridade, vamos dizer assim, né, passou pela juventude e hoje você está caminhando para uma fase mais madura. A Patrícia entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Feliz ano novo para você, tudo de bom. E aí uma nova fase, os 40 anos, né? Que você não é tão velha para ser considerada idosa, mas também você não é tão jovenzinha assim, né? Para você não assumir certas responsabilidades, certos papéis que você está vivendo. A Sônia entrando aqui, a Aureliana, que prazer tê-la aqui. Olha, gente de peso. Muito obrigada, minhas queridas, por estarem aqui comigo, juntos nessa caminhada, ó. Que apoio de vocês. A Sônia esteve conosco o ano passado todo, continua aqui firme e forte. Muito obrigada, querida. Obrigada mesmo. A Aureliana é uma super parceira, escritora, também fala de mulheres, também está nas mídias e nas redes sociais. Já a gente vai estar junto aí falando para vocês sobre temas importantes. A Aureliana, ela foca mais na questão da educação, né? A educação de berço, a educação para as mulheres, para o lar, para a família. São temáticas muito importantes que ela traz, tá? A Maressa entrando aqui, seja bem-vinda. Muito feliz, meninas, muito obrigada. Estamos aqui conversando, nosso primeiro bate-papo, né, de 2025, sobre as mulheres 40 mais. Alguém aqui tem 40 anos, gostaria de se expressar, de falar? Fiquem à vontade, tá? Nós vamos estar aqui batendo o nosso papo, mas é aberto, tá? Para vocês poderem trazer também as contribuições de vocês, as vivências de vocês sobre essa experiência de ter 40 anos. Eu já estou caminhando para os 60, né?
Então, assim, eu fico muito confortável de estar dialogando com vocês sobre os 40, né? Porque é algo que eu vivi, foi algo marcante para mim, né, na minha vida. E que eu gosto de trazer, né, essas reflexões para vocês, né? Considerando que é algo que a gente pode viver de uma forma mais tranquila, né? Quando você tem conhecimento, quando você se prepara para isso, né? A Maressa diz que tá caminhando para os 50. Aí, ó, já passou dos 40 também, né, Maressa? Então, meninas, os 40, como eu falei, é algo assim que você começa a subir de nível, né? Porque são fases que a gente vai vivendo, assim como os joguinhos, né? Você passa a primeira fase, vai para a segunda fase. E os 40 é uma fase que você já adquire normalmente, né? Claro. É uma fase que você adquire uma certa maturidade e estabilidade em várias áreas, né? Porque uma pessoa de 40 anos geralmente já teve filhos, né? Já cursou uma faculdade, conquistou uma certa estabilidade, né? Se casou, então passou por várias etapas que normalmente as mulheres sonham passar, né? Então, nasce, cresce, passa a adolescência, arruma um emprego, faz faculdade, tem filhos, tem a sua casa, seu carro e vai viver a vida, né? Isso de uma forma, né? Mas comigo não foi assim. Eu não realizei todos os meus sonhos. Hoje eu tô com 40, 45, 50, ok. E é sobre isso que a gente vai falar também, né? Por quê? Se você atingiu essa fase com estabilidade, ok, você está se preparando para uma nova fase, que é 50 a mais, 60, que é a sua velhice, né? Então nada mais justo, você trabalhou, conquistou, e aí você vai também usufruir de uma nova fase, né? Que é a sua terceira idade, curtir os netos, viajar, já conseguir aposentadoria, né? Isso de uma forma geral. Mas voltando sobre isso que a gente falou, mas eu não atingi os meus sonhos, ok também. E é um momento, esses 40 anos, de repensar. Puxa, se eu não conquistei, por que eu não conquistei? Eu tive que abrir mão da faculdade em detrimento do meu trabalho. Eu não encontrei uma pessoa legal, não encaixou, não consegui me casar. Eu acabei demorando muito, depois ficou tarde para eu ter meus filhos, né? Hoje eu não posso mais engravidar. São situações, né? Eu perdi meu marido muito jovem, eu me casei, mas ele faleceu, eu não quis ter uma outra pessoa. Uma situação. Eu casei, mas não deu certo, me separei, fiquei traumatizada. Outra situação, né? Mas eu tenho meus filhos, né? Percebe? Então, são vários cenários que a gente vê numa mulher de 40 anos. E a minha preocupação aqui de trazer essa temática com vocês é exatamente por isso. Porque assim, ou você tá numa ascensão, né, de desfrute, de bacana, legal, e agora eu já tenho maturidade para isso, ou não, olha aí, minha vida, tô muito perdida, eu não consegui realizar os meus sonhos, eu tenho muita coisa ainda que eu gostaria que fosse diferente, mas não foi, comigo não aconteceu, comigo não deu certo. É pra você que eu tô falando, sabe? Porque nem tudo tá perdido, entende? Não tá perdido. Você tem muitas perspectivas ainda na sua vida. Então, o fato de você não ter conseguido, por exemplo, fazer uma faculdade, aos 40 anos não é tarde para você iniciar uma faculdade.
Ai, mas como assim? Sim, muitas pessoas estão entrando na faculdade aos 40 ou estão fazendo uma transição de carreira. De repente até fez uma faculdade, mas não era aquilo que imaginava, não conseguiu encaixar no trabalho, e aí parte para uma segunda opção, né? Uma segunda formação, ou então, Ilma, eu fiz arquitetura, mas eu fui trabalhar, que eu precisava sobreviver, e fui trabalhar numa escola, eu fui trabalhar no comércio. Então acabou que o seu traçado foi sendo mudado ao longo do tempo em função de várias coisas. E tá tudo bem. Por quê? A gente tem que fazer aquilo que é viável no momento. E aí não é tarde. De repente você se identificar, você é arquiteta, mas de repente você entendeu, Ilma, mas eu tenho uma queda para a educação. Eu gosto de ensinar. E tudo bem de fazer uma outra faculdade, né? Eu tenho uma amiga que ela é administradora de empresas. E trabalhou por vários anos, aposentou na área da administração, né? Trabalhando em grandes empresas e tudo mais. Um belo dia, ela sacou que ela gostava muito do trabalho com crianças. O que ela fez? Eu acho que ela já tinha mais de 50. Ela foi fazer pedagogia. Entendeu? Foi fazer pedagogia, se especializou e hoje ela atua nessa área. Então, ela aposentou numa área e atua aquilo que também dá prazer e que ela continua a vida, né? Fez uma transição de carreira. E é isso, gente. Sabe? O importante é a gente entender aquilo que naquele momento é melhor pra gente, né? Sônia, seja bem-vinda, querida. Passamos a tarde juntas hoje. Foi muito bom, viu, amiga? Amo estar com você. E agora estamos aqui fazendo nosso bate-papo sobre as mulheres de 40 a mais, né? A Sônia também pode contribuir, que ela está nessa fase aí dos 40 a mais. E é muito bom a gente aprender a viver cada fase, né? Viver bem a fase dos 20, dos 15, dos 30 e saber viver também com qualidade os 40 anos, né? Porque aos 40 anos a gente já tem uma certa maturidade para certas coisas, né? E se você não tem, não, Ilma, minha vida agora que tá lascada, eu achei que ia ser mais fácil, mas não é. Eu não tenho essa bendita estabilidade financeira. Eu ainda não tenho minha casa, não tenho meu carro. Ok, mas é isso que eu quero trazer para você e contribuir com você. Porque se você ainda não atingiu isso, é o momento de você começar a se preparar para isso. Entendeu? Porque nem tudo está perdido. Não é porque você tem 40 anos que acabou para você. Não, né? A vida começa aos 40, entendeu? Por quê? Como a gente estava falando, ainda há tempo de fazer uma faculdade, ainda há tempo de aprender uma nova profissão, de fazer um curso, né? Uma especialização em alguma área que você goste, que você se identifica, né? Hoje em dia tem muitas opções de trabalho, de formas de você se realizar, né? Com relação aos filhos, Ilma, mas eu queria muito ter filhos e passei da idade, fiquei esperando, não deu. Ok, tem outras formas, né? Tem um processo de adoção, tem um processo de você, de repente, se aproximar mais dos seus sobrinhos, né? De acolher outras famílias que componham com você, né? De repente uma vizinha, alguém da igreja, uma comadre, apadrinhar uma criança. Nossa, são N formas da gente conseguir realizar os sonhos, de conseguir ser útil, né, para a sociedade, ser útil para a família, ter uma alegria apesar de, entende? Isso é possível. E é isso que eu quero te encorajar
a que você olhe para a sua situação. Olhe para você, né? Para aquilo que você alcançou, para aquilo que você também não alcançou. E por que não alcançou? E uma mais agora, tipo assim, já passou o tempo. Não! Agora é que você tem maturidade para olhar, né, para aquela situação. Talvez aos 20 anos você não tivesse maturidade e sabedoria suficiente. Mas hoje, aos 40 anos, você já tem um mínimo de discernimento, de maturidade, já passou muito perrengue, então você sabe, né, como que funciona a dinâmica, né, principalmente em relação a emprego, em relação a você buscar novas perspectivas, de você ter, de repente, uma reserva financeira para iniciar a transição, né? Você, de repente, se organizar para ter mais tempo para você fazer uma viagem, por exemplo, entendeu? Então, tudo isso são perspectivas para quem não conseguiu atingir o sonho ou aquilo, né, as expectativas que você tinha para pós seus 40. E como ainda tem muito chão pela frente, é momento de você olhar, avaliar, né? A Eli entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Então, há tempo, né, pós os 40, de você reavaliar e reformular a sua jornada. Entende? Porque dá tempo de você, de repente até, além da transição de carreira, mudar de cidade, mudar de estado, mudar hábitos, né? A Sônia tá falando aqui, ó, administração financeira é importantíssimo. Porque se você chegou aos 40 e não conseguiu adquirir nada, é porque você teve uma gestão não muito favorável. E aí não tem a ver com o salário, tá, gente? Porque assim, eu tenho amigas que ganham assim infinitamente menos do que eu, entende? E elas conseguem se programar, viajar, entendeu? Tem a casinha própria delas, dá os pulos, entende? Talvez assim, não desfrute, né, de restaurantes caros, lá, mas um mínimo, sabe? E de uma forma muito prazerosa, muito controlada, sabe? São verdadeiros modelos para minha vida, inclusive, né? De saber que não é sobre o salário, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas se eu ganhasse 10 mil, 20 mil, minha vida seria diferente. Claro, o dinheiro ajuda, né? Mas não é sobre o dinheiro. É sobre a forma como a gente vê tudo isso, administra, né, Sônia? E consegue reordenar essa nossa vida de uma forma que seja satisfatória, prazerosa e a gente se prepare pelo que há de vir ainda, né? Porque se a gente tá nos 40, vem os 50, os 60, vai vir a fase da limitação física, né? E é uma coisa assim que eu tava... Quando eu pensei sobre esse tema da live, eu pensei exatamente isso. De como a gente não está preparada para enfrentar a limitação física. Que ao decorrer do tempo é natural que aconteça, né? A gente não tenha o mesmo vigor, a gente não tem a mesma disposição, a gente não tem a força mesmo, né? Eu lembro esses dias conversando com uma amiga, a Mara entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Ela falou, Ilma, antes eu limpava minha casa rapidinho, não ficava cansada. Hoje eu fico acabada quando eu vou fazer uma faxina. Sabe? Por quê? Porque aos 40 a mais, 50 a mais, isso vai mudando, né, todo o nosso funcionamento, o nosso metabolismo, né, a forma como a gente perde peso, ganha peso,
né? A nossa alimentação. Eu, assim, tive que mudar hábitos que eu achava que, nossa, que tava tudo bem, que tava tudo certo. E não deu, né? Depois dos 50, no meu caso, olha, então eu tive, por exemplo, tirar o açúcar, né? Diminuir o sal, diminuir um pouco o uso dos carboidratos que estava me fazendo mal, fazer atividade física. Não tem jeito, meninas. Por mais que a gente corra disso, por mais que a gente fale, não, vou deixar, né, mais pra frente. Não. A atividade física, esses dias eu ouvi uma expressão que eu achei muito interessante. É um depósito. Quanto mais você deposita, isso reverte para você de uma forma positiva. Entende? Então, quanto antes você começar a praticar uma atividade física, isso você vai receber em dividendos na sua qualidade de vida, na sua saúde, mais precocemente. Entende? Eu comecei tardiamente. Confesso para vocês que foi uma das coisas assim que eu relutei muito. Eu achava que não era necessário. Ai, pra quê? Até porque assim, a academia, eu tenho muita dificuldade de me adaptar à realidade de uma academia. E pela correria, pelas prioridades, você vai abrindo mão, né? De algo que, de repente, eu posso até me adaptar numa natação, num pilates, sei lá. Mas o fato é que a academia não dava e para as outras coisas também não estava encaixando horário, né? Endereço para facilitar. Então você vai deixando. Só que o ano passado, o que aconteceu? Eu comecei a ter dificuldade ao acordar para sair da cama de tanta dor. Dor no ciático, dor na coluna, cãibra nas pernas. E eu vi que a minha limitação, ela ia chegar mais cedo do que eu imaginava. E aí não teve escolha para mim. Sabe? E eu precisei começar com a minha atividade física. Claro, eu estou numa fase de adaptação muito consciente, né? Eu faço os exercícios em casa e tem me feito muito bem. Minhas dores acabaram praticamente, sabe? E se eu não faço minha atividade física, eu sinto falta, já tô nessa fase de dependência, né? Então, assim, foi algo maravilhoso, foi algo incrível, né? Que eu me arrependo de não ter começado antes, né? Que eu fui começar aos 56, né? 57 anos. Então, é algo que não dá pra adiar, né? Então, pra você que tem 40, corre, pedala, como diz minha amiga, tá? Pedala, porque você precisa olhar para a questão da atividade física. E não é nem por beleza, não é nem... é por necessidade de manutenção da saúde, tá? Então, se a gente quer ter uma qualidade de vida, uma saúde melhor, uma disposição maior, menos dores, sabe? Porque eu acho que isso também é importante. Porque também não adianta você ter né? Hoje a gente tem uma qualidade de vida, não. A gente tem um tempo maior de vida, até em função, né, da própria medicina, da evolução. Mas não significa qualidade de vida, né? Então tem muitas pessoas aí sobrevivendo, mas com muitas dores, com muita tristeza até, né? Com as amarguras que teve na vida, que foram acumulando. Então, por isso que eu falo que os 40 é um marco muito importante. Por quê? É o momento de você começar a tirar lixo, sabe? Tirar os lixos que você acumulou. Olhar para você, olhar para o seu interior e começar a tomar atitudes práticas. Tais como essa, né? De fazer uma atividade física, de repente fazer uma terapia, fazer uma mentoria,
para que você se torne mais leve. Por quê? Se você é daquele time lá que eu estava falando, né? Que conquistou os seus sonhos, que bom, que ótimo. Agora você vai começar a ter uma vida de desfrute com seus netos, com seu marido, aposentadoria, ok? Mas você precisa ter qualidade de vida para isso. Você precisa ter saúde para isso. Entendeu? Então assim, não adianta, não é só sobre o financeiro. Ah, Ilma, não, mas hoje eu tenho dinheiro. Tá, ok. Mas aí você vai viajar, aí você não aguenta subir os morros. Não aguenta andar. Entendeu? Então, gente, é tudo uma engrenagem, né? Às vezes você precisa, você tem condição de comprar passagem, mas você precisa desse preparo físico também, né? Esses dias uma amiga viajou e tal, e ela falou, Ilma, passei muito perrengue na minha viagem, né? E sobe morre, desce morro, e vai, não sei o que, e visita isso, vai no museu, vai não sei o que, para aproveitar, ela queria aproveitar tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter essa qualidade, entende? E aí que é importante, né? E sobre a questão emocional, que inclusive a gente já falou aqui várias vezes, em vários outros vídeos aí, né, que vocês me seguem, me acompanham, que é a questão das nossas emoções, né? Como está as minhas emoções aos 40 anos? Né? O que eu já vivi? O que ficou, né, de resquícios, de amarguras, de dores, que às vezes a gente precisa, sabe, dar uma aliviada nesse fardo para continuar, né? Até para a gente ter uma relação mais leve com os nossos netos, com o nosso cônjuge, né? Porque se você tem 40, no mínimo você já viveu uns 20 anos aí com o seu marido, né? E nesse processo, né, com raras exceções, é claro, mas tem um certo desgaste, né? Um certo comodismo, um certo, né? E aí, como a gente precisa renovar isso tudo, né? Como a gente precisa trazer um renovo, né, na nossa forma de pensar, de ver o mundo, de enfrentar os problemas, de enfrentar as dificuldades, para que esse casamento fique ainda melhor pós 40 anos, entende? Para que haja uma cumplicidade de fato, para que haja um companheirismo de fato, sem aquela coisa de ficar jogando na cara, sabe? Porque às vezes o casal, ele fica tão, né, com as picuinhas, com aquelas com esses resquícios, que é uma fase, quando depois dos 40, aí a coisa dana, né? Tipo assim, eu não separo porque eu já vivi até agora, mas sabe aquela coisa assim que joga na cara, né? Então assim, não há um desfrute de alegria, de ter vivido momentos bons. Parece que tudo foi ruim, que da agora pra frente não tem jeito. E é o contrário. Porque se você já viveu 20, né? Então, os próximos 20 também precisa ser com qualidade, né? Com afetividade, com respeito. Entende? Então, é isso que eu queria chamar a atenção. Da importância desse marco se transformar em algo que vai ser ainda melhor. Os seus próximos 40, né, que é mais ou menos a média, né, aqui do Brasil, 76 a 80 anos, né, que a gente tem uma qualidade de vida. Então, se você pensar dessa forma, você tem mais 40 pela frente, né, é o dobro do que você viveu. E aí você precisa fazer essa avaliação. Puxa, como eu vivi meus 40? E como eu quero viver esses outros 40? Falta. Entende? Por isso que assim, eu trago essa reflexão com vocês, para que vocês olhem, né, como que foi os meus 40 e como eu quero chegar ao final desses outros 40 que me resta ainda. Entendeu? Muito legal, né, gente? Essa olhar por essa perspectiva. Vivi 40 e como serão os outros 40 que eu vou viver, né?
E aí é importante, nesse marco de 40, dar uma reavaliada, fazer um realinhamento, né? De hábitos, de posturas. Ah, irmã, mas eu sempre fui assim. Ah, foi, né? Ah, minha mãe era assim, minha mãe fez assim. Mas acontece que aquilo que a sua mãe viveu, às vezes não serve para os dias de hoje, não que é desprezando, não é isso. Mas é um outro momento, é uma outra fase, entendeu? E por mais que você tenha vivido algo muito parecido, cada um tem uma história, entende? E você precisa olhar para você, para a sua condição, né? Muito provavelmente as nossas mães passaram muito mais perrengue do que a gente. Por quê? Era uma vida mais sofrida, né? Tinham menos recursos de acesso às coisas, até da própria saúde, né? A tratamentos e tudo mais. E hoje a gente vive numa situação mais favorável nesse aspecto. E aí por isso que é importante você olhar. Olhe para a sua história. Olhe para as suas emoções. Para aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá tristeza. Repense, reorganize, replaneje os seus 40 anos. Entende? Porque assim, muita coisa você já viveu. E agora, da agora para frente, vai ser uma outra vivência. Dificilmente vai se repetir o que você viveu nos seus 40 anos. Serão novos desafios, né? E um deles eu já até falei aqui, que é lidar com a limitação física, é lidar com a pele ficando mais flácida, né? É lidar com a própria limitação da visão, né? Que geralmente a gente tem que começar a usar óculos. Então, assim, para dirigir, para de repente sair, né? Para você ter o seu look. Então, tudo isso afeta. E aí a gente precisa olhar para isso. A gente precisa identificar aquilo que a gente precisa ajustar. Entendeu? Porque a gente está no meio da caminhada. E aí a gente precisa, aquilo que a gente sempre fala, né? Que o nosso corpo, ele é igual a um carro. Então, aí já tem que apertar os parafusos, trocar alguma peça. Porque a caminhada de mais 40 anos, ela é imprevisível, né? E aí, mesmo a gente fazendo tudo o que é necessário, cuidando da alimentação, fazendo atividade física, dormindo melhor, tomando água, se alimentando de uma forma mais saudável, mesmo assim, a gente pode enfrentar alguns problemas, algumas adversidades. Mesmo assim. Agora, se a gente vem naquele ritmo, né, de 20 anos lá que a gente tinha, que dormia tarde, tava nem aí, comia fritura e tal, e vamos, e açúcar. Entendeu? Aos 40, não dá mais para fazer isso. O próprio metabolismo, ele muda muito. Eu tenho amigas que contam que quando eu queria emagrecer, eu emagrecia 5 quilos numa semana. Facinho. Depois dos 40, isso já é mais difícil de acontecer. Não que não seja possível, né? Claro, tem uma série de questões que é, né, o esforço, a determinação, a dieta, o acompanhamento clínico. Tudo isso favorece, né? Mas numa situação normal, a gente precisa entender que aos 40 anos a gente tem essa mudança sim, e brusca no nosso funcionamento do nosso carro. E você precisa olhar para isso, porque senão vai também cair naquela melancolia. Nossa, mas agora não aguento mais. Não, mas agora... Não, ao contrário.
Você precisa se fortalecer, né? Recarregar sua bateria para continuar aí na caminhada, né? E sendo perseverante e assim, e de uma forma que seja tranquila para você, que você contribua também com a sua família, né? De uma forma mais leve, mais, né? De uma forma mais recíproca, sem muito rancor, sem muito... E também com a sociedade. Por quê? Pessoas com mais de 40 anos, elas têm muito a contribuir, né? Com a sua experiência, com a sua vivência. E é algo que a gente precisa parar para pensar. Qual também é o nosso legado? O que a gente está trazendo de contribuição a esse mundo? Ou você acha que a gente só veio, nasceu, cresceu, né, e morreu? Pronto. É isso? Não faz sentido, né? Agora, esse legado, essa forma como a gente viveu, né, os nossos 70, 80 anos, vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos, na vida do nosso vizinho, no nosso trabalho. Quem foi a pessoa, né? Quem foi a Ilma que trabalhou lá, tal, assim? O que ela trouxe de inovação? O que ela deixou de experiência, de positividade para o trabalho, para a empresa, para o setor, né? A gente precisa pensar nisso. E é algo que às vezes a gente passa batida. Ah, não, eu sou funcionária pública, trabalhei, aposentei, tchau. Não. Tudo bem, mas você teve uma história, né? Ah, Irma, eu trabalhei numa empresa há 20 anos. Tá, e eles lembram de você como? Ah, é a chata, a rabugenta, ou uma pessoa alegre, estava sempre feliz, né? Cumprimentava todo mundo. Entendeu? Então, você que está aí nessa linha divisória dos 40, eu te incentivo a refletir, a olhar para você, olhar para os 40 que você viveu, e dá tempo. Dá tempo de reordenar, reavaliar e traçar metas para os seus próximos 40 aí que vem pela frente, tá? Lembrando que você vai ter limitações, lembrando que as coisas não são tão rápidas como aconteceram até os seus 40 anos, né? Mas que você viva de uma forma tranquila, mais leve, tá bom? Esse é o meu desejo e fico muito feliz de poder trazer isso para vocês, essa reflexão. Estou super aberta aí para comentários e tudo mais. E transmite essa mensagem para as suas amigas que não puderam estar aqui, que tem 40 anos aí mais, né? Para que elas também possam refletir sobre isso. E queria aproveitar também e falar sobre os meus produtos que estão na plataforma da Hotmart e que também está nas minhas redes sociais, né? São ferramentas muito interessantes para as mulheres. A gente ainda está com o Planner 2025, então se você ainda não comprou, tá na hora, bora lá nos organizarmos, né, para esse ano. Então o Planner é algo que te ajuda. Nós temos um livro para colorir, que é muito divertido. Você dos 40 a mais aí, ó, vai ficar muito feliz com esse material, tá? Que é um livro para você dar um time de telas, dar um time no seu trabalho, cansativo, exaustivo, né? Então, tira um tempinho para você colorir, para você usar sua criatividade, vai ser bem bacana. E o terceiro é um e-book sobre a mulher moderna, né? Que também traz conteúdos muito importantes sobre essas reflexões aqui que a gente tem feito, sobre o que eu falo nas lives e também no meu canal do YouTube. Então, estão todas convidadas para irem lá, assistirem, comentarem, tá? E divulgar também para outras pessoas que não tiveram acesso ainda. Quero agradecer vocês que estiveram aqui nos assistindo. Grande beijo, tá? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.